Só Jesus, cara, Jesus amado, cara. Muito bem. Salmo capítulo 29, versículo 1. Tributai ao Senhor, ó filhos dos poderosos. Tributai ao Senhor glória e força. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Adorai o Senhor vestido de trajes santos. A voz do Senhor ouve-se sobre as águas. O Deus da glória troveja. O Senhor está sobre as muitas águas. Deixa eu ler o versículo 3 mais uma vez. A voz do Senhor escuta-se sobre as águas. Espírito de Deus, como é bom estarmos reunidos em tua casa, numa manhã que celebramos a tua Páscoa, Senhor. Como é bom sabermos que existe uma voz, voz que nos conduz em meio às tempestades, voz que acaba com o silêncio em nosso interior, voz que nos direciona e guia os nossos passos. Esta voz nós queremos ouvir nesta manhã, neste lugar. Esta voz que rompe, meu Deus, com tudo aquilo que é contrário a Ti. Vem com a Tua voz nesta manhã sobre as nossas vidas. Brada sobre nós, Espírito Santo de Deus. Vem nesta manhã e nos preside. Vem nesta manhã e nos comanda. Espírito de Deus, encontra em nós corações preparados para ouvirmos a Tua voz. Vem, nos alimenta, nos sustenta, nos direciona, repreende o que seria contrário ao teu agir, ao teu mover, e manifesta o teu reino sobre nós. Nós te louvamos, te rendemos glória, louvor, adoração, e como igreja antecipadamente adoramos e aplaudimos o teu nome, porque tu és digno de toda a honra, de toda a glória, de toda a unção, de todo o louvor, de toda a majestade. Ser entronizado, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, é a Páscoa do Senhor, nós te adoramos. Há uma voz que nos guia, há uma voz que nos conduz, há uma voz que te direciona, há uma voz que comanda a nossa história. Estou aqui na Páscoa para anunciar que Ele acabou com o silêncio. Ele acabou com o silêncio que a humanidade vivia. A voz dele trovejou sobre nós. E se Ele acabou com o silêncio, Ele é capaz de acabar com todo o silêncio que você possa estar vivendo. Eu estou aqui para dizer que há uma voz que tem poder, há uma voz que tem autoridade, e esta voz vai se manifestar sobre todas as áreas de nossas vidas. Que a voz de Deus possa ser escutada, que a voz de Deus possa ser ouvida, que a voz de Deus possa ser manifesta sobre nós. Páscoa, como evidente, falaremos nos cultos da manhã e da noite. Não perca o culto da noite de forma alguma, porque a gente vai fundo na Páscoa. Páscoa é representação de que o silêncio acabou. Deixa eu falar de novo, o silêncio acabou. O silêncio acaba quando uma voz se manifesta. Você já viveu momentos de silêncios estranhos, onde você está tentando conversar com alguém, ou tentando estabelecer contato e conexão, e daqui a pouco fica um silêncio? Sei que temos um ministério de casais abençoado demais aqui na igreja, que inclusive realizou um culto semanas atrás, se eu não me engano, semana passada, sábado passado. E eu sempre digo ao aconselhar casais que sim, é ruim a fase da discussão, é terrível, mas é pior ainda quando o casal entra na fase do silêncio. Quando se fala através de troca de mensagens, ou nem através de troca de mensagens. Quando sai para jantar e fica um olhando para o outro e não tem o que se falar. Uma vez eu aconselhei um cara que falou: pastor, eu estou com saudade da época que a gente discutia. Eu falei: Jesus, está bem, o casamento está bem, está indo bem. Silêncio é ruim demais. Quando tudo parece estar em silêncio, algo tem que quebrar o silêncio. E a humanidade por tempos viveu silêncios. Há momentos em que parece que a voz de Deus não pode ser ouvida. E o que ele está dizendo em Salmo, nós acabamos de ler no versículo 3, que a voz do Senhor troveja sobre as águas. A voz do Senhor se manifesta sobre as águas. Esta é uma referência clara ao momento da criação.
Deus é capaz de criar algo novo. Há uma voz que vai se manifestar sobre a sua vida. Há uma voz que está se manifestando sobre nós. O silêncio não vai perdurar para sempre, porque uma voz vai se manifestar sobre a tua casa. Uma voz vai se manifestar sobre a tua família. Uma voz vai se manifestar sobre o teu ministério. Uma voz vai se manifestar sobre as tuas emoções. Voz que inunda, voz que vai acima da tempestade, voz que está acima das águas, vem sobre nós nesta manhã. Voz de poder que acaba com o silêncio, rompe sobre nós. Voz. Ele diz: a voz de Deus está acima das águas. E ele vem dizendo, versículo 4: a voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor é cheia de majestade. Deus é um Deus de poder. Deus é um Deus grande. Eu estava olhando na hora do louvor o tamanho do nosso tocador de violão. Fica em pé para você ver o tamanho da criança. Olha o tamanho. Eu estava olhando ele com o violão, parecia um cavaquinho, cara. Ele com o violão assim, parecia meu filho brincando de violão. E eu fiquei, pode sentar, só para te usar como exemplo mesmo, para você continuar meu amigo sempre, com o tamanho desse braço que é o tamanho da minha perna. E eu parei a pensar na grandeza de Deus, na majestade, no poder de Deus, onde diante do seu poder, de sua grandeza, tudo fica pequeno. E ele está dizendo nem do braço ainda, ele está dizendo da voz. A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor é cheia de majestade. Quando ele emite a sua voz, o poder do céu pode se sentir. Quando ele libera a sua voz, sua majestade, o seu reinado são estabelecidos em todas as áreas de nossas vidas. O silêncio acaba quando a voz de Deus se manifesta. Ele vai fazendo analogias na época para mostrar o tamanho desse poder. Ele lembra de coisas fortes na época, e ele diz: a voz do Senhor quebra cedros. Sim, o Senhor quebra o cedro do Líbano. O cedro do Líbano era a árvore mais forte que existia. Ele está dizendo: a voz do Senhor racha essa árvore no meio. A voz do Senhor faz o Líbano saltar como bezerro. Uma nação que é forte fica saltando como um bezerrinho pequeno, como um filho de boi selvagem. A voz do Senhor lança labaredas de fogo. A voz do Senhor dá luz às corças, desnuda florestas. No templo todos dizem glórias. O Senhor está acima do dilúvio. O Senhor está acima da tempestade. O Senhor faz tremer. O Senhor faz tremer. O Senhor, versículo 10, ele se assenta perpetuamente como rei. Ele é que dá força ao seu povo. Ele é que abençoa o seu povo com paz. Voz. Falarmos de Páscoa é falar que o silêncio acabou. Falarmos de Páscoa é dizer que uma voz rompeu com o silêncio que a humanidade vivia. Nós precisamos viver na dependência da voz de Deus, na dependência de uma voz que nos sustenta, nos direciona e nos comissiona. Aonde você precisar ouvir a voz de Deus, o silêncio vai acabar em o nome do Senhor Jesus Cristo. Que a voz dele comece a ser ouvida, que a voz dele comece a ser liberada, que o brado dele comece a ser liberado sobre nós. Muitas vezes na vida, as coisas ficam sem formato e sem conteúdo. Eu não sei direito qual será o formato ou qual será o conteúdo da próxima etapa da minha vida. Eu não sei direito qual vai ser o formato do que Deus vai fazer, ou como Deus vai preencher aquilo que prometeu. Se há fase em nossas vidas que nós passamos sem forma e sem conteúdo, nós estamos na base da criação. Quando Deus vai criar algo novo, às vezes as coisas ficam sem forma e sem conteúdo. Às vezes eu não sei direito como vai ser. A Bíblia diz em Gênesis 1:1 que no princípio Deus criou céus e terra. Mas antes de criar, a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E em cima das águas, ou acima das águas, como o salmista profetizou, ou como ele viu em Salmo 29, ele diz que houve uma voz, e essa voz disse que a luz venha, que a luz aconteça, que haja luz, e que a luz exista. Há uma voz dizendo luz, há uma voz dizendo luz, há uma voz dizendo luz.
Ei, ei. Se você acompanha os 100 dias da Bíblia com um pastor maravilhoso, moderno e cabeludo, eu já te expliquei que essa luz não é a luz que nós estamos imaginando. Porque os seres estelares, Sol, Lua, estrelas, foram criados só após o 5º dia. Então é o primeiro dia da criação, ele diz: haja luz, e teve luz. Que luz é essa? Tudo continua escuro naturalmente, mas uma luz veio. Salomão, ao falar sobre isso, ele diz: eu estive contigo no princípio da criação, eu fui seu arquiteto. João capítulo 1 fala que nós vimos a sua glória, a glória como filho unigênito do Pai. Sem ele nada do que foi feito se fez. Esta luz não é natural, esta luz é o próprio Jesus Cristo se fazendo presente, o verbo que se fez carne. Por isso que em Salmo 119 ele nos diz que ele é lâmpada para os nossos pés, ele é a luz para os nossos caminhos. O que eu estou tentando te dizer é que o que nós precisamos, quando nada tem forma, ou quando não tem conteúdo e é vazio, é de uma voz. Nós precisamos daquele que acaba com o silêncio, e aquele que acaba com o silêncio está aqui nesta manhã. Aquele que acaba com o silêncio preside sobre nós. Este é o feriado ou a comemoração mais importante para nós cristãos, porque ele é símbolo de nossa vitória. Não ia falar não, mas vou falar. Vai que derrubam, mas não vão derrubar não. Você já reparou que a maioria das plataformas de mídias sociais, nos feriados importantes para outras religiões, eles criam até selos de comemoração? Já parou para pensar? Respeitando todas as outras linhas de crença. Mas tem, lembra no Instagram, o dia comemorativo principal para as principais religiões tem até um selinho. Fica no stories, marcado ali no teu stories, mesmo sem você seguir nada relativo a isso. Procura hoje se tem alguma referência à Páscoa e à ressurreição. Não tem. O máximo que vai ter talvez é um filtro de coelhinho ou de chocolatinho, que tudo bem, mas a Páscoa é muito mais que o chocolate. Há um segredo contido neste feriado, que não é só um feriado estendido para você falar glória a Deus pela sexta-feira que eu posso enforcar. Glória, não. É um feriado que mostra que o silêncio da humanidade acabou, que a humanidade já tem a resposta que precisa, que muitos ainda estão vivendo nesse silêncio, mas eu e você temos a capacidade de ouvir a voz, de ouvir a voz, de ouvir a voz. Uma música antiga dizia: eu quero escutar a tua doce voz que rompe o silêncio no meu ser. Senhor, vem com tua voz sobre mim. A voz de Deus manifesta a sua presença, e esta voz está sendo liberada sobre ti. Lembrar da Páscoa é dizer que não há mais silêncio, que não há mais dificuldade de ouvir a sua voz. A luz de Deus está vindo sobre ti, a luz de Deus está vindo sobre nós. Luz que cria, que traz formato e conteúdo. Eu preciso escutar a sua voz. Rompe com o silêncio, Deus. Voz. Essa voz, pare para pensar comigo. Vou te mostrar aqui biblicamente qual foi o primeiro alto-falante de Bluetooth da história. Que caixas JBL que nada, que caixas Bluetooth top que nada. A primeira caixa de Bluetooth top, com subwoofer maravilhoso da história, está descrita em Números capítulo 7, versículo 89. Que diz que Moisés entrava na tenda da revelação, e uma voz falava por cima do propiciatório, uma caixa de alto-falante, Bluetooth. Estão comigo? Propiciatório é a tampa da arca. A tampa da arca era um alto-falante. Está entendendo comigo aqui? Moisés entrava na tenda da revelação e uma voz saía de cima da tampa da arca. Uma voz falava com ele, uma voz guiava Moisés. A arca do testemunho entre os dois querubins, assim ele lhe falava. A presença de Deus é a manifestação física de sua voz. Quer ouvir a voz de Deus? Chama a arca dele para a tua casa. E muito mais do que a arca física, que você pode até ter como objeto decorativo, é a presença de Deus, a glória de Deus entre os querubins. A voz dele é ouvida. Sempre que eu levanto as mãos para adorá-lo, ele acaba com o silêncio. Sempre que eu trago
trago a arca de Deus para minha casa, o silêncio acaba. O que eu quero dizer é que Páscoa nos dá autoridade de convidar a sua presença e dizer: Deus, vem sobre mim. Não só me visita no domingo de manhã, não só me visita no almoço familiar, mas habita em minha vida. Eu preciso escutar a tua voz todos os dias. Ao acordar eu preciso ouvir a tua voz. Uma criança hoje me abordou quando eu cheguei aqui no culto. É que ele deve estar no infantil, mas os pais com certeza estão aqui. Se não, a não ser que os pais deixaram, foram almoçar e vão voltar a buscar. Mas eu vou contar a história, e você que é pai deles, dessa criança, vai atestar para mim. Ele falou: pastor, você sabia que eu já ouvi a voz de Jesus? E eu ia pregar sobre a voz. Uma criança, menininho que usa um óculos. Cadê os pais dele? Aí, ó, teus filhos, Renan. Você sabia que eu já ouvi a voz de Jesus? Eu falei: é? Me abaixei assim e falou: é? Parece a voz do meu pai e da minha mãe, mas eu sei que não é. Aí eu falei: não? Mas o que ele fala com você? Não, ele só fala. Eu falei, aí eu querendo ensiná-lo, falei: olha, quando você escutar ele falando, diz assim: Senhor, pode falar, eu quero ouvir. Ele falou: não é assim que fala, tem que falar: eis-me aqui, Senhor, eu quero ouvir a tua voz. Ele falou para mim. Falei: legal. Aí quando eu fui dar a volta, saí, ele me parou e falou: pastor, conta isso hoje na igreja. Eu falei: será que ele sabe que eu vou pregar sobre a voz? Da boca das crianças ele levanta o perfeito louvor. Deus vai começar a falar contigo. E ouvir a voz de Deus, talvez, eu queria ter o privilégio dessa criança de estar em casa e ouvir: Felipe, meu Deus do céu. Mas ouvir a voz de Deus não é só uma voz audível, é uma voz que rompe com silêncio no teu interior, é uma voz que conduz os teus passos. O silêncio que estava amargurando a tua alma, que estava aprisionando as tuas emoções, o silêncio que trazia dúvida nas decisões que você tem que tomar no futuro, ele rompeu com o silêncio. Uma voz começará a ser ouvida, uma voz começará a ser escutada. Pense na cena: Moisés entrava na arca da revelação, e em cima da tampa da arca, entre os querubins, uma voz. Ele ouvia uma voz que o direcionava, uma voz que o guiava, uma voz que o conduzia. Libere a voz sobre nós, Senhor, libere a tua voz sobre nós, rompa o silêncio, porque Páscoa é lembrar que o silêncio não venceu, mas a tua voz venceu sobre o silêncio. Que essa voz comece a ser ativada sobre a tua vida. Levante uma de suas mãos nessa próxima semana, nesses próximos 15 dias, nesse próximo mês. Escute a voz de Deus, escute a voz do Senhor, escute essa voz. Ele vai falar contigo de forma clara as decisões que você precisa tomar, as respostas que você precisa obter, as direções que você vai ter. Escute a voz de Deus. Eu já contei esse testemunho aqui. Eu me lembro quando a gente foi sair do prédio antigo e entrar naquele trâmite de obra, que os últimos cabelos que eu tinha foram embora, de orçamento que se planeja de um jeito e o poder de multiplicação acontece, toda aquela loucura. O tempo de entrega do prédio com a devolução do antigo prédio não dava. Eu já tinha esgotado todas as carências possíveis nesse prédio. E eu estou no carro falando: Senhor, o que eu faço agora? Deus, eu preciso da tua direção. E eu senti uma voz no meu interior não audível, dizendo: carência. Eu falei: sim, Deus, eu estou carente de ti, me visita. E ele falou: não pede carência. Eu falei: Senhor, eu já pedi, não tenho mais coragem de pedir. Ele falou: não pede carência para o prédio que está saindo. Parei e falei: não, calma aí, não entendi, Deus. Liguei para a advogada da igreja: doutora, existe algum impedimento legal e jurídico para eu pedir carência para um prédio que estou sendo? Ela falou: pastor, não existe nenhum, mas é impossível. Quando ela falou impossível, eu falei: agora, calma aí, agora eu estou entrando numa atmosfera que eu entendi. Ela falou: eu falei: mas eu posso tentar? Ela falou: pode. Ela falou: inclusive, se o senhor conseguir, imprime e me manda o acordo de carência que você vai sair assinado, que eu vou mandar emoldurar, porque isso é inédito. Eu nunca vi isso acontecer. Ela é uma mulher que só trabalha com aluguéis.
Resumindo a história, porque eu já contei, foi exatamente isso que aconteceu. Liguei para o prédio antigo, para o dono do prédio antigo, e falei: Senhor, o que eu vou pedir para você não tem sentido, eu vou sair do teu prédio, você sabe que eu vou sair. Eu queria uma carência para ficar. De quanto tempo? Não vamos falar de tempo, o tempo está nas mãos de Deus. Era mais ou menos isso. O tempo que o Senhor puder conceder. Estava eu, o administrador do prédio, e ele falou: pastor, faz o seguinte. Claro que eu tinha me preparado, fiz toda uma reunião. Ele falou: fica o tempo que o senhor quiser, sem pagar, a partir de hoje fica sem pagar. Eu falei: se eu tivesse feito esse acordo antes, não tinha nem mudado de muito. Fica o tempo que o senhor precisar. Eu falei: nós vamos fazer um acordo, só pode pôr a placa, aluga-se. Se alugar, eu saio amanhã. E orando: Senhor, 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 tenha misericórdia. Mas uma coisa eu digo ao Senhor. Aí eu tomei uma autoridade profética. Eu falei: eu estou vendo muitos prédios vazios aqui nesse trecho, porque o Senhor está tendo essa atitude. Nunca o teu prédio vai ficar vazio. Nunca. Ele falou: glória a Deus, obrigado. O administrador estava com um bico desse tamanho. Nós ficamos acho que mais 60, ou se eu não me engano 90 dias sem pagar aluguel num prédio que a gente ia sair. Não tem nenhum sentido a não ser a voz de Deus. Nós saímos, o dia que nós saímos, o prédio foi alugado para ser depósito do consulado americano, baita cliente. Ficou durante um tempo, saiu. Não ficou um mês vazio, entrou uma funilaria mecânica, não sei o que está até hoje. Vai fazer 5 anos que a gente saiu do prédio, eu acho, ou 4 a 5 anos. E nunca que eu passei na porta do prédio eu vi uma placa aluga-se, sempre ele está ocupado. Por quê? Porque a voz de Deus é poderosa. Quem escuta a voz de Deus, confesso que aquele senhor, ele tinha 90 anos na reunião. Então faz 5 anos eu nem liguei para ele, porque eu estou com um pouco de receio. Mas pode ser que ele já nem esteja presente, pode ser que ele esteja na glória, porque em nome de Jesus, tudo aquilo que a gente semeou, ele ouviu. Mas o fato é que ter experiências com a voz de Deus são experiências sobrenaturais. Esta voz que nos conduz está à nossa disposição. Essa voz que nos conduz está diante da presença de Deus. Eu não preciso ser consumido pelo medo, pela dúvida, pela angústia, pela ansiedade. Eu preciso ser envolvido e consumido pela voz. Rompe com o silêncio e manifesta a tua voz. Agora, quando ele falar, obedeça. Deixa eu falar de novo. Quando ele falar, obedeça. Versículo 1 de Deuteronômio 28, se você ouvir atentamente a voz do Senhor teu Deus, tenha cuidado de guardar os seus mandamentos, que hoje eu te ordeno, então o Senhor te exaltará sobre as nações da terra, todas as bênçãos virão sobre ti e te alcançarão, se, condicional, se você ouvir a voz do Senhor teu Deus. E ele vai continuar uma lista de benditos, benditos várias coisas, mas há uma condição: escute a voz de Deus. Quando eu escuto a voz de Deus, essa voz me traz cura. Êxodo capítulo 15, versículo 26, se você ouvir atentamente a voz do Senhor teu Deus, se você inclinar os teus ouvidos para os seus mandamentos, sobre ti não virá as enfermidades dos egípcios, porque eu sou o Senhor que te sara, eu sou o teu Jeová Rafá, eu sou a tua cura. É a segunda parte do versículo: eu sou o Deus que te sara, eu sou o Deus que te cura, eu sou o Deus que te transforma, tudo pela voz, voz que acaba com o silêncio, voz que dispersa o inimigo. Eu escuto a voz, sou abençoado, eu escuto a voz, sou curado. Ele lança a sua voz, o inimigo sai correndo. 2 Samuel capítulo 22, versículo 14, do céu trovejou o Senhor, o Altíssimo fez soar a sua voz. Você já imaginou a magnitude do que é isso, gente? Do céu ele trovejando e o Altíssimo fazendo soar a sua voz. Com a voz dele vem flechas, raios e desbarata os inimigos. Ele não pôs a mão em espada, ele só deu um brado: ei! Oh! Oh! Minha esposa é de descendência italiana. Já que ela falou de mim, eu tenho que falar dela. Está guardado, o seu está guardado, eu sabia. Comecei confundindo as datas, tudo por acaso. Mas ela lida com os nossos filhos e chama de mamá, de Isa,
Mateuzinho, Isabela. Pela voz dela, dá para perceber que alguma coisa mudou, que eles fizeram algo errado. Quando ela diz Mateus, opa, e associado ao Mateus, Mateus, Felipe, aí a coisa pegou. Ontem foi um momento como esse, lá em casa. Estava estudando, fazendo alguma coisa, ela, Mateus, Felipe, vem aqui. Eu falei, alguma coisa aconteceu, e era mais uma das artimanhas do pequeno Mateus em casa. Mas pela voz consegue se perceber, pela inflexão da voz, se percebe que algo mudou. Sem qualquer necessidade de nada, uma voz que troveja é uma voz que troveja. Então há de Deus uma voz suave que vem para me direcionar, mas vem também do próprio Deus, uma voz como trovão que desbarata os inimigos ao meu redor. Esta voz acaba com o silêncio, e esta voz na Páscoa tem que ser ouvida e escutada. A humanidade precisava de uma voz, e esta voz está pronta para se levantar. Sobre cada área de sua vida, que a voz de Deus comece a vir, que a voz de Deus comece a se manifestar. Voz de muitas águas vem sobre nós, voz de majestade vem sobre os teus filhos. O Senhor vai trovejar, a sua voz se fará ouvida. O inimigo pode estar te cercando, o inimigo pode estar ao teu redor, mas quando ele troveja, quando a voz dele se manifesta, quando um brado vem, o inimigo é desbaratado. Quando a voz dele vem, versículo 18 de Samuel 22, ele me livrou do inimigo possante, daqueles que me odiavam. Eles eram fortes demais para mim, mas no brado, na voz, eles foram desbaratados. Eu estou chamando voz de Deus que rompe o silêncio, brada sobre nós. Voz que a humanidade tanto precisava, voz que eu e você tanto precisávamos, voz que precisava nos conduzir. A humanidade vivia em silêncio eterno, porque a Bíblia diz que o pecado fazia separação entre o homem e Deus. O homem ter caído, ou a queda do homem, causa separação entre o homem e Deus. Se faz necessário então, desde as antigas tradições judaicas, e eu vou entrar nisso hoje à noite, iniciadas no pré-êxodo e libertação do povo da escravidão egípcia, mostrar que o povo deveria ter aliança com Deus. Institui-se então a Páscoa, que era a passagem de um tempo de escravidão para um tempo de liberdade. E a Páscoa se inicia para acabar com o silêncio. A Páscoa se inicia porque a voz foi escutada. Haja vista que em Êxodo capítulo 3, depois de um longo período de silêncio, mais de 400 anos de escravidão, uma voz ecoa: Moisés, tira as sandálias dos pés, porque a terra que você está é santa. Agora vai para o meu povo, vai e diga a Faraó para deixar o povo ir. Uma voz acaba com o silêncio, uma voz destrói a escravidão, e uma voz conduz o povo, e a marca desta condução era a Páscoa. Nós vamos ver hoje mais tarde que toda vez se lembra de Páscoa, se lembra da aliança com Deus. Mas a humanidade vivia desde os tempos antigos então uma ardente expectativa, uma espera. Jó, quem diria, Jó, no capítulo 17, ele expressa a espera da humanidade. Ele diz assim: o meu espírito está quebrantado, meus dias estão se extinguindo, a sepultura me está preparada. Jó, você conhece a história de Jó? Se não conhece, depois você vai ver as lives que eu fiz. Porque eu estou cercado de zombadores, os meus olhos contemplam a sua com provocação. Senhor, está difícil, está duro. E olha o que Jó pede: Senhor, sabe que a única coisa que eu preciso, na verdade a única solução para os meus problemas é essa, Pai. Versículo 3, ele diz: Senhor, eu preciso que o Senhor seja o meu fiador para contigo mesmo. Ou seja, seja o fiador e ao mesmo tempo aquele que vai trazer a resposta. Eu só quero um penhor, eu só preciso de uma garantia: seja o fiador para contigo. Você entendeu o que Jó está pedindo? Olha a profundidade disso, gente.
Ele está dizendo, você é o dono, mas na verdade ao mesmo tempo de dono, seja o fiador da própria coisa que você é o dono. Não faz sentido na mente natural. O que ele está dizendo? De você mesmo, extraia uma garantia e uma fiança para a dívida. Estão aqui? Por isso que ao mesmo tempo que eles são três, eles são um. De você mesmo extraia a fiança que eu preciso, porque ninguém vai trazer resposta se não for o Senhor. Ninguém vai trazer esperança se não for o Senhor. A humanidade está em silêncio eterno e alguém precisa acabar com esse silêncio. Seja o fiador para contigo mesmo, porque ninguém tem a resposta. A humanidade esperava uma resposta e a resposta está se preparando para se levantar. A humanidade precisava de uma resposta, e na paz que eu preciso me lembrar, me recordar que essa resposta se levantou, que essa resposta se manifestou. Que resposta é essa? Isaías também teve essa visão. Inicialmente, essa resposta ficou quieta. Isaías capítulo 53, versículo 3. Ele era desprezado, rejeitado dos homens, homem de dores, experimentado em sofrimento, como alguém que os homens viravam o rosto. Ele era desprezado e nós não fizemos caso dele algum. Ele esteve em nosso meio. Isaías está tendo uma visão profética, e nós o desprezamos. Ele verdadeiramente levou sobre si as nossas enfermidades, carregou as nossas dores. Nós olhávamos e achávamos que era só alguém passando por aflições, ferido de Deus e oprimido, mas na verdade houve uma causa. Ele foi ferido por causa das nossas transgressões, esmagado pelas nossas iniquidades. O castigo que hoje nos traz paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Ele começou a se levantar para que o silêncio fosse acabado. Nós estávamos andando errados, desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho. Ele veio e fez cair sobre ele a iniquidade sobre todos nós. O pedido de Jó, o clamor da humanidade, o clamor da raça humana estava sendo atendido. Alguém viria se levantar, alguém viria acabar com o silêncio da humanidade. Este é o feriado mais importante para um cristão, porque mostra que alguém se levantou com poder de conquista, mostra que alguém se levantou com poder sobre a morte, mostra que alguém se levantou para acabar com o silêncio. Lá na cruz ele acabou com tudo, lá na cruz ele começou com tudo. Nós estávamos andados, desgarrados como ovelhas indo para a morte. Ele falou: vem sobre mim. Eu sou a fiança que Jó pediu, eu sou a garantia e o penhor da dívida que Jó pediu. Vem sobre mim a iniquidade de todos. Só que ele teve uma estratégia. Quando ele veio à terra, ele não fez um hashtag ou um Instagram, o verbo. Hashtag cheguei, sua resposta. Ele teve uma estratégia. Diz o versículo 7 que ele foi oprimido, ele foi afligido, mas ele não abriu a boca. Como um cordeiro que é levado ao matadouro, como ovelha muda perante aqueles que estão tirando a sua lã, ele não abriu a boca. Ele continha dentro de si o poder de liberar uma voz, mas em sua estratégia ele ficou quieto. Quando ele parece estar em silêncio, na verdade ele está preparando algo que vai romper com o silêncio. Algo que vai romper com o silêncio. Por um tempo ele ficou quieto, por um tempo ele estava esquecido, por um tempo ele estava desprezado, mas ele é a minha Páscoa, ele é a tua Páscoa. A humanidade esperava nele um revolucionário político, alguém que acabasse rebeldemente com a imposição do Império Romano. Mas ele não veio para fazer a revolução de uma geração, ele veio para transformar todas as gerações da terra.
E por um tempo ele guarda silêncio. Por um tempo ele está quieto, como uma ovelha quieta enquanto estão tirando a sua lã, como alguém quieto que está apanhando sozinho por uma culpa que não tinha. Barabassou, chatarabacei. Mas dentro de si há um grito que não pode ficar calado. Ele vai acabar com o silêncio. E quando acabar com o silêncio, vai acabar com a dúvida, vai acabar com a espera. Jesus, quando está no caminho da cruz, a Bíblia diz que pessoas misericordiosas oferecem a ele fel e mel para que ele beba. E ao experimentar, encostar nos lábios, ele diz: eu não quero. Porque aquela era uma bebida anestésica que se oferecia para que a pessoa sentisse menos dor, ou até mesmo entrasse em alucinações e morresse na cruz meio que tendo alucinações e se anestesiando. Quando ele vai tomar e ele vê que é um remédio, ele fala: não, eu não quero remédio. Eu, por exemplo, que não gosto de remédio, falaria: eu não quero remédio. Eu não quero esse remédio. Eu quero ir consciente para a cruz. E ele é uma ovelha quieta, um cordeiro quieto sendo levado para o matadouro. E você diz: você não vai falar nada, você não vai responder, você não vai gritar, você não vai romper com o silêncio. Foi para isso que você veio. Ele diz: calma, tem a hora certa. E a hora certa de romper o silêncio está chegando. A hora certa do silêncio seca, ser invadido por uma voz está chegando. Ele acaba de ser oferecido uma bebida e não quer beber. E diz a Bíblia que em cima da cruz, João capítulo 19, versículo 28, sabendo Jesus que tudo estava para ser consumado, aí ele diz: agora eu estou com sede. O senhor está com sede ou não? Só me explique, porque o senhor acabou de rejeitar. Agora o senhor está com sede? Estou. Ele não está com sede, ele está fazendo um ato profético. Vocês estão aqui? A morte de cruz é uma das mortes, ou é a morte mais cruel daquela época. Porque diferente da morte por tortura, por decapitação, onde quase que instantaneamente a pessoa morre, a morte de cruz é uma morte cruel e lenta. Porque a pessoa, além de sangrar pelos flagelos que a levaram até a cruz, o crucificado está com as pernas presas na cruz e com os braços presos na cruz, e você vai lembrar dessa figura. Automaticamente, pela gravidade, o seu tronco cai para frente. E porque o tronco cai para frente, os pulmões começam a se apertar. E a morte de cruz é cruel porque ela é uma morte por asfixia. E o crucificado vai morrendo lentamente por falta de ar. Ele vai perdendo o ar, ao passo que ele morre com falta de ar. Tamanha é a crueldade da morte de cruz. Só que o meu rei, o meu Senhor, está com tanta falta de ar que ele está batendo papo em cima da cruz. Estou com sede. Esse homem não era para estar. Cadê a falta de ar dele? E dizem que quando ele está com sede, o versículo continua dizendo que eles pegam um isopo, molham num vinagre e dão a ele para beber. Vinagre para alguém que está morrendo de falta de ar é crueldade extrema. Tamanha a sua acidez e a sua dificuldade de ingestão. Como que você vai dar vinagre para alguém que está morrendo de falta de ar? É para matar, realmente tortura. O homem achou que estava torturando. Deus está dizendo: eu estou mostrando quem eu sou. Lembre-se comigo do primeiro milagre, que ele transforma a água em vinho. E todo mundo diz: não estou entendendo teu método de agir. Normalmente se oferece o melhor vinho primeiro, e no final, quando o pessoal já está alegre da festa, bebendo qualquer coisa, se dá qualquer coisa eles bebem. Contigo foi diferente. Contigo o melhor vinho veio para o fim. Ele fala: realmente comigo o melhor vinho é no fim. Só que ele não está falando daquele fim da festa, ele está falando do fim da sua obra terrena. Vinagre, na escala de qualidade, é um vinho, mas é o vinho da pior qualidade que existe, porque sua acidez é gigantesca.
Então ele está dizendo: humanidade, quando eu tive sede e pedi, vocês estão me dando o pior. Eu bebo o pior vinho, para que vocês fiquem com o melhor vinho. Eu estou propondo a vocês uma troca. Só que o silêncio que a humanidade achou que viveria, o silêncio que a humanidade achou que teria. Eu por um tempo fui um cordeiro quieto, uma ovelha quieta que não abriu a boca. Diante de Pilatos eu não abri a boca, para me defender publicamente eu não abri a boca. Eu não abri a boca para nada. Eu podia abrir a boca e legiões viriam de anjos e acabariam com todos. Mas eu estou quieto, porque vai ter um tempo que minha voz vai ser ouvida. Vai ter um tempo que minha voz vai ser manifesta. E para um homem que está na cruz, com os pulmões comprimidos, morrendo de falta de ar, ele toma fôlego e diz: está consumado, está consumado. Veja como eu estou morrendo de falta de ar, veja como a cruz está me matando. Está consumado. E aquele brado, aquele grito que estava preso na garganta, desde a queda do homem no Éden, agora em cima da cruz, Satanás, não há mais tempo, não é mais erebarabastej, o sacrifício não pode ser impedido. A Páscoa começa quando um brado na cruz rompe o silêncio. Um brado na cruz grita: está consumado. A dívida foi paga, a morte foi vencida, está consumado. Oh! Ele não grita nem em hebraico, ele grita em aramaico. E sabe o que significa o grito dele na cruz? Literalmente falando: eu paguei a dívida. Porque desde a antiguidade, não tem como falar de Jesus Cristo e não se emocionar. Porque desde a antiguidade, para que o perdão pudesse acontecer, o sacerdote tinha que trazer um cordeiro e apresentá-lo no altar. Só havia uma maneira de pagar a dívida, apresentando um sacrifício. Quando ele sobe na cruz, ele diz: eu paguei a dívida está paga. Nunca mais a humanidade viverá em silêncio. Nunca mais o pecado será tão grande e forte que aprisione os meus filhos eternamente. A partir de hoje, através do meu sacrifício de cruz, através do brado que eu libero na cruz, a morte já está sendo vencida. Na cruz do Calvário Ele mudou a minha história. Na cruz do Calvário Ele bradou, a Páscoa chegou, o silêncio acabou. Ele acabou com o silêncio. A Páscoa está começando a ser celebrada. Lá na cruz